Olá, meus alunos, bem-vindos a mais um Fractal Revisa. A nossa aula de hoje é sobre ligação covalente. Vamos revisar um pouquinho sobre a ligação que nós vimos na aula passada, que é a ligação iônica. Na ligação iônica, o que nós vimos? Que a ligação ocorre entre metais e ametais, ou seja, ela acontece entre os elementos que perdem elétrons e aqueles que ganham elétrons. Os metais perdem elétron e os ametais ganham elétrons. Aqui, a ligação iônica, ela é caracterizada pela transferência de elétrons. E na ligação covalente, o que acontece? Todos os elementos envolvidos na ligação covalente, eles ganham elétrons. Então, a função da ligação covalente, os elementos ganham elétrons. Aonde acontece isso? Acontece na família 4A, 5A, 6A e 7A. Família 4A são os ametais que precisam ganhar 4 elétrons. Família 5A são os ametais que precisam ganhar 3 elétrons. Família 6A são os ametais que precisam ganhar 2 elétrons. E a 7A ganha 1 elétron. Portanto, a definição da ligação covalente, ela acontece entre hidrogênio e hidrogênio, acontece entre hidrogênio e ametais e acontece entre ametais e ametais. Então, essa é a definição da ligação covalente. Os elementos precisam ganhar elétrons, todos eles, e acontece entre hidrogênio, 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 ametal, ametal e ametal. Agora a gente vai ver alguns exemplos e ver as fórmulas eletrônica, estrutural plana e a molecular dos elementos químicos aqui. Primeiro exemplo, hidrogênio e o cloro. Como é a fórmula eletrônica desse composto? Vamos lá. A gente sempre representa a última camada do elétron. Então, o hidrogênio, ó, ele é um elemento químico que tem um elétron lá na última camada. E o cloro, ele tem 7 elétrons. 7 elétrons. Eu vou compartilhar esses elétrons e formar um par eletrônico aqui, ó. Então, presta atenção. O hidrogênio, ele se estabiliza com 2 elétrons aqui. Estabilizou. E o cloro, ele também se estabiliza com 8 elétrons. Então, quando eu compartilho esse elétron do hidrogênio, ele vai se estabilizar. Essa aqui, ela é conhecida como a fórmula eletrônica. Aqui nós temos um par eletrônico, certo? Na fórmula estrutural. A fórmula estrutural é o tracinho aqui, ó. Então, é como se eu ligasse aqui os elétrons, formasse uma ligação, tá? A fórmula molecular seria o HCl. Esse é do HCl. Vamos a mais uns 2 exemplos? Vamos a mais 2 exemplos aqui? Então, o carbono e o oxigênio. Vou fazer a fórmula eletrônica do carbono e oxigênio. O carbono, ele é um elemento químico que tem 4 elétrons lá na última camada. Vou representar ele aqui, ó. O oxigênio tem 6, então vamos lá. Carbono, 4, precisa ganhar 4. Oxigênio, 6, precisa ganhar 2 para completar 8 elétrons. Vou colocar aqui para vocês. E eu vou compartilhando aqui os elétrons, formando os pares eletrônicos. Vamos lá? Vamos ver aqui? Olha aqui o oxigênio. Vou mostrar o carbono aqui para vocês, ó. Ele tem 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formou e estabilizou. Se você pegar o oxigênio, ele também tem 8 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizou com 8 elétrons. Como é a fórmula estrutural dele? Fórmula estrutural. É como se eu ligasse aqui os pares eletrônicos, certo? E a fórmula molecular? É o gás carbônico que vai ser o CO2 aqui, certo? Vamos a mais um exemplo aí, que é o hidrogênio e o oxigênio que formam a água.
hidrogênio e oxigênio. Vamos lá. Fórmula eletrônica. O oxigênio é um elemento químico que tem 6 elétrons. E o hidrogênio tem 1 elétron. Então, eu estou colocando ele aqui, nessa disposição. Vai compartilhar esse par eletrônico e vai compartilhar esse par eletrônico. Essa é a fórmula eletrônica. Aqui, ele se estabiliza, ó, o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é a fórmula estrutural? Ok? E como eu disse, hidrogênio e oxigênio, ele forma o H2O, que é a nossa conhecida água, ok? Lá na lista de vocês, nós vamos fazer um exercício que é o número 3, certo? O exercício 3 da lista, ele fala assim, ó. Tem-se o elemento cloro e pergunta com quais desses aqui ele vai formar uma ligação covalente. Então, na letra A, ele fala assim, com quais desses compostos o cloro forma uma ligação covalente? Vamos lá. Com o hidrogênio, olhando lá na definição. Como é a definição da ligação covalente? E é hidrogênio, hidrogênio, e hidrogênio é metal. Então, hidrogênio e o cloro é um ametal. Então, forma uma ligação covalente. Com carbono, ametal e ametal, certo? Então, com os dois, ele vai formar a ligação covalente. O sódio, ele é um metal. Metal e ametal, ligação iônica. O cálcio também é um ametal lá da família 2A. Metal e ametal formam ligação iônica. Então, a letra A, que pergunta quais são os compostos que vão formar a ligação covalente com cloro, é o hidrogênio e o carbono. Certo? Por quê? Porque na ligação covalente eu tenho hidrogênio e ametal, e ametal e ametal. A letra B, ele pede assim, ó, faça a fórmula eletrônica de um desses compostos. Eu vou fazer com o carbono, cloro e carbono. Então, o carbono, você sabe que é um elemento químico que tem 4 elétrons lá na camada de valência. Então, eu represento aqui. E o cloro são 7 elétrons lá na camada de valência. Eu represento aqui. Represento assim. Então, é o composto que ele vai formar. Vamos fazer aqui, compartilhar os elétrons? Essa é a fórmula eletrônica aqui do carbono e o cloro. Qual seria a fórmula molecular desse composto? CCl4. Esse é o nosso composto. Bem, meninos, eu espero que tenha valido aí a nossa revisão. Dentro de sala de aula a gente tira nossas dúvidas.